Ok, está gravando. Então, na nossa aula de manutenção hoje, pessoal, na última aula que nós tivemos de manutenção, a gente falou sobre os mancais de deslizamento. Nós passamos uma aula inteira falando sobre esse elemento de máquina. E, a princípio, eu queria ver com vocês, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Quem trabalha diretamente com manutenção, tipo você, William, vocês costumam ter qual que é a sua experiência em manutenção com esse tipo de mancal? Mexe mais com o de rolamento aí, ó. É o de rolamento, né? Não, beleza. Então, acaba que o Guilherme entrou aí agora. Boa noite, Guilherme. Nós vamos iniciar hoje, então, da seguinte forma. Na última aula, eu fiquei devendo para vocês um vídeo, do telecurso sobre os mancais de deslizamento. A gente vai iniciar a nossa aula de hoje com esse vídeo, deve ter entre 10 a 15 minutos, e é muito bacana para coroar todos os pontos que nós falamos, ok? E depois disso nós vamos dar a sequência na nossa aula de hoje, já iniciando o assunto de mancais de rolamento. Guilherme, acho que seu microfone está aberto aí, cara. Tá conseguindo? Isso, beleza. Desculpa, é porque eu tô dirigindo ainda, não cheguei ainda não. Cuidado aí, bicho. Cuidado na estrada. Beleza, vamos lá. O assunto hoje, então, a gente vai começar falando sobre, mostrando esse vídeo sobre os mancais de deslizamento. E logo depois a gente vai iniciar a falar sobre mancais de rolamento. Tá? O que são os rolamentos que vocês conhecem? As rolimãs dos carrinhos de rolimã de antigamente da molecada. O que acontece? Esse assunto de mancais de rolamento tem assunto suficiente para criar um curso só disso, de umas 100 horas praticamente. Tanto são os detalhes que envolvem os materiais, as montagens, as manutenções, as especificações, os cálculos de rolamento, tudo que envolve isso, daria para fazer um curso completo só disso e ficar focado nisso. Como não é o objetivo que vocês sabem aqui, especialistas no tipo de metal da esfera do rolamento, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar os conceitos gerais, tá? Nós vamos conhecer os diferentes tipos de rolamentos, como que eles funcionam, para que eles servem, onde eles se aplicam, e para entender o que nós vamos fazer de manutenção depois. Não adianta a gente começar a falar sobre manutenção e simplesmente não entender as minúcias dos rolamentos, o que são, para que servem, os tipos que existem, tá? Então, antes da gente falar na manutenção em si, nós vamos apresentar o assunto de rolamentos, entender o que eles são, para que a gente consiga, sabendo o que são e para que servem, como se aplicam e como a gente escolhe, a gente poder dar manutenção deles posteriormente, tá bom? Esse item de rolamentos é um item que ele se mistura com a ementa do curso de resistência dos materiais. Até por isso que o Cefet ele especifica que o professor de resistência seja o mesmo de manutenção. Que dessa fase do curso para frente, a gente vai encontrar muitos elementos ali que fazem parte das duas disciplinas. Então, um entendimento aqui vai ajudar no entendimento da outra disciplina, tá bom? Tanto é que a disciplina de resistência não é só resistência, é a resistência dos materiais e elementos de máquinas. Bom? Então, o que a gente vai falar em manutenção já começa a misturar com o que a gente vai falar em resistência depois. É até bom que quando chegar lá em resistência, a gente não precisa focar tanto em rolamentos, porque a gente já focou bastante aqui na manutenção. Ok? Como que vai ser a nossa dinâmica de aulas para os rolamentos? Aqui, ó. Eu vou apresentar aqui algum material online aqui para vocês, inicialmente aqui, só para uma forma de introdução ao tema, tá bom? E posteriormente, nós vamos focar bastante nessas aulas do telecurso. Eu não sei se vocês curtem essas aulas, mas eu acho que elas são um material espetacular, que isso foi desenvolvido há muitos anos pelo Cefet, pela CNI, e até hoje está atual, porque os rolamentos existem da mesma forma que existiam antigamente. Muda ali a tecnologia, o material, não só rolamentos, mas os elementos de máquinas como um todo, a manutenção. Aqueles vídeos são muito valiosos,
Tá? Tem muitas informações lá que são didaticamente apresentadas e eu gosto daqueles vídeos e eu acho interessante passar para vocês. Por mais que a gente aqui prepare um conteúdo, na verdade a gente vai filtrar alguma coisa que estaria naquele material que é interessante passar a fonte original para vocês. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa introdução com vocês. Depois a gente vai passar alguns vídeos, tanto de elementos de máquinas, falando especificamente de rolamentos, depois vai falar de manutenção dos rolamentos, tá bom? Acredito que nós não vamos conseguir terminar isso aqui hoje, tá? Mas na próxima aula nós continuamos com esses vídeos também, tá bom? Depois desses vídeos, o que a gente vai fazer? Esses vídeos eles servem como um apanhado geral das informações do tema, né, que são os rolamentos, e a manutenção dos rolamentos também, tá bom? Posteriormente, quando nós finalizarmos esses vídeos, eu vou mostrar para vocês, as aulas vão ser baseadas nesse livro aqui, ó, Elementos de Máquinas. Inclusive, é o mesmo autor, né, esse Melconian, é o mesmo autor do livro Texto de Vocês na parte de resistência, tá? Eu adquiri esse livro aqui porque ele é muito interessante, porque a partir daqui a gente vai tirar muita coisa para a gente organizar as nossas aulas, né? A gente vai começar falando de rolamentos. Um dos próximos itens que a gente vai estudar também vai ser correias, né, polias e correias. Aí já começa a misturar com resistência também, porque essa questão de polias e correias está lá na disciplina de elementos de máquinas. Tá? Cabos de aço tem aqui também, engrenagens tem daqui também. Então, mantendo a mesma, vamos dizer assim, a mesma linguagem, né, que esse autor tem lá para o livro de resistência, a gente vai trabalhar com esse livro aqui também para elementos de máquina. Agora? Então, inicialmente, conforme eu falei para vocês, que eu fiquei devendo na última aula, a gente vai... só um detalhe. Eu vou escanear para vocês também as partes que falam dos temas que nós vamos tratar. Tá bom? Por exemplo, rolamentos. Se eu não me engano, aqui são umas quase 30 páginas. Eu vou escanear essas páginas aqui e mando como material complementar para vocês. Tá? Tem bastante coisa aqui. Para vocês terem uma ideia, ele é bem ilustrado. Ele vai trazer aqui algumas... Deixa eu ver se eu consigo alinhar. Algumas imagens de tipos de rolamentos e elementos rolantes, né? As aplicações que cada um é empregado. Né? É um livro bem completinho. Bem funcional. Então, à medida que a gente for utilizando ele nas nossas aulas, eu vou escaneando e vou mandando para vocês, o PDF, tá bom? Então, eu fiquei devendo para vocês o vídeo. Rafael, você vai falar alguma coisa? Pode falar. Não, falei ok, tá certo. Beleza. Então, conforme eu fiquei devendo, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Deixa eu aumentar o áudio aqui para ficar bacana. E compartilhar. Acho que esse slide foi o último que nós vimos, né? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Dá um ok para nós aí. Alô? Ô, pessoal, acorda! Tá sim. Vamos acordar, pessoal. Aqui, ó, esses vídeos, eu sei que às vezes vocês estão cansados, apesar de hoje ser segunda-feira, a gente tem que estar com um gás um pouquinho maior, mas faz o possível para acompanhar, tá? Faz o possível para acompanhar, porque são informações interessantes, e eu tenho certeza que na correria do dia a dia, eu tenho certeza que vocês não vão ter tempo de assistir isso depois. Tá? Então, aproveita o tempo que a gente já está dedicado aqui para a aula e faz uma forcinha aí para acompanhar, beleza? Então. Beleza. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso Pro. Um minutinho, pessoal. Deixa eu fechar aqui para não distrair. E aqui continua. Profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 21. Bons estudos.
teleaulas de manutenção, você ficou conhecendo o que são os mancais de rolamento. Viu como se deve proceder para montá-los e desmontá-los e como verificar suas principais falhas. Aprendeu como fazer a manutenção preventiva dessas peças, que são fundamentais para todas as máquinas. Mas como já foi dito na primeira teleaula sobre mancais de rolamento, existem também os mancais de deslizamento. E esse é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje. Nela você vai compreender melhor a importância dos mancais em geral, além de conhecer uma série de questões que envolvem os mancais de deslizamento. Vai ver quais são suas principais vantagens e desvantagens. E vai aprender noções como a limpeza e o alinhamento destes tipos de mancais. Enfim, será que os problemas apresentados pelos mancais de deslizamento são os mesmos dos mancais de rolamentos? Para responder essa pergunta, preste atenção na teleaula de hoje. O mancal é um elemento fundamental numa máquina. Na verdade, o funcionamento das máquinas modernas depende muito dos mancais estarem funcionando perfeitamente. Qualquer falha no mancal, seja ele de rolamento ou deslizamento, pode causar a parada da máquina e, consequentemente, prejuízos para a produção. A principal função dos mancais de deslizamento é servir de apoio e guia para os eixos girantes. Acontece que a força gerada pela rotação desses eixos exerce carga nos mancais. Em outras palavras, os mancais de deslizamento são elementos de máquinas constantemente sujeitos às forças do atrito e, portanto, sujeitos a danos das mais variadas espécies. Por isso mesmo, todo projeto de mancal de deslizamento deve levar em conta alguns fatores importantes. O projeto de fabricação de um mancal deve levar em conta, desde o início, materiais bem selecionados e apropriados. Deverá levar em conta também o trabalho de manutenção e reposição. Afinal, a principal função de um mancal de deslizamento é apoiar e guiar os eixos. E como estão sempre sujeitos a atritos, os mancais deverão apresentar um sistema de lubrificação eficiente. E no caso específico dos mancais de deslizamento, as forças de atrito, além de gerar desgaste e calor, opõem-se ao deslocamento dos eixos. Outro item importante em um projeto de construção dos mancais de deslizamento é que haja facilidade de desmontagem e troca de componentes. E também deve ser levada em conta a compatibilidade entre o dimensionamento dos mancais e as cargas que ele terá de suportar. Também deve ser previsto, em um projeto para mancais de deslizamento, um meio ambiente nos quais eles trabalharão, em geral, cheios de resíduos e impurezas. Se todos esses fatores forem levados em consideração, a vida útil dos mancais poderá ser prolongada. E aí, Tito? Como é que vai o trabalho? Tá indo muito bem, mestre Paulo. Eu já fiz a manutenção de todas as máquinas programadas para hoje. Essa aqui é a última. Encontrou muitos problemas? Ó, tá tudo aqui nos relatórios. Certo. Mas ainda bem que o senhor chegou, viu? Eu estava inspecionando os mancais dessa máquina aqui e senti que eles estão mais aquecidos do que o normal. E também o som está meio irregular. Isso é problema na certa. Anota aí no relatório. O mecânico precisa saber tudo o que acontece com a máquina. Sim. Ruídos anormais, excesso de vibração, variação de temperatura. Você verificou direitinho a união dos mancais? Não está tendo nenhum vazamento de lubrificante? Eu verifiquei sim, mestre. É dizer, vazamento eu não encontrei não. O que eu encontrei foi um excesso de vibrações do eixo. Isso é muito importante. Folgas e vibrações nos eixos podem acarretar problemas mais tarde. E a frequência dessas inspeções, mestre? Eu andei reparando que tem mancais que eu inspeciono com uma frequência e outros mancais com outra frequência. Bom, aí varia. Depende muito da condição de trabalho do local e do tipo de mancal. Por exemplo, os mancais e eixos que sustentam polias devem ser inspecionados uma vez por mês. No caso de mancais de apoios pequenos, a inspeção pode ser feita a cada 2 meses. Já os mancais de cabeçotes ou caixas de engrenagem devem ser inspecionados a cada 20 dias. Por aí vai. Os mancais de rolamento de motores elétricos também precisam de inspeção a cada 30 dias. Mas todas essas informações já estão no nosso computador, que cuida
dessas frequências. Como você viu, os mancais de deslizamento devem ser constantemente inspecionados com um planejamento de manutenção preventiva. Mas seria bom que você ficasse um pouco mais por dentro de como são feitas a limpeza, o alinhamento e o controle de folga dos mancais de deslizamento. Para uma boa limpeza, os mancais, uma vez desmontados, devem ser lavados com querosene, a fim de dissolver o lubrificante usado e eliminar as impurezas. Depois da lavagem, os mancais deverão ser lubrificados com o mesmo tipo de lubrificante que eles vinham utilizando. A não ser, é claro, que este lubrificante tenha sido o causador de algum dano. No local de funcionamento dos mancais, a limpeza deve ser contínua, evitando a proximidade de elementos que possam contaminar o lubrificante, como água, partículas metálicas, pó, abrasivos ou ácidos. O alinhamento dos mancais de deslizamentos pode ser obtido do seguinte modo. Você pode colocar o eixo sobre o mancal, fazendo-o girar. Deste modo, vai poder observar as marcas provocadas pelo eixo contra o mancal. Quando os mancais estiverem alinhados, as marcas devem ser uniformes. Para se controlar a folga de mancais de deslizamento, é preciso um posicionamento correto do conjunto mancal e eixo, de modo que ele possa girar livremente. O controle da folga entre o mancal e o eixo é feito com uma lâmina verificadora de folgas calibrada. Agora você já conhece alguns dos cuidados necessários que se deve ter com os mancais de deslizamento numa manutenção preventiva. Com tudo isso, você vai notar que os mancais de deslizamento apresentam vantagens e desvantagens em seu uso. As vantagens ficam por conta da sua facilidade em montar e desmontar, também pelo fato deles se adaptarem facilmente às circunstâncias e de apresentarem formatos de construção variados. Mas eles possuem também várias desvantagens que precisam ser consideradas. Sabendo dessas vantagens e das desvantagens, o mecânico pode realizar com mais consciência seu trabalho de manutenção. Por exemplo, os mancais de deslizamento produzem altas temperaturas em serviço. Também exigem constantes lubrificações. Isso porque a insuficiência na lubrificação provoca desgastes em buchas e eixos. Finalmente, o atrito constante provoca queda de rendimento e os mancais não permitem desalinhamento. Portanto, você viu que o alinhamento, assim como o controle dos eixos, são fatores fundamentais para a manutenção preventiva dos mancais de deslizamento. Isso porque eles determinam com exatidão a correta posição que devem assumir em trabalho. E quando se fala em alinhamento de eixos, temos que levar em consideração a base de apoio das máquinas. De um modo geral, as máquinas e equipamentos de uma empresa estão assentados na maioria das vezes em pisos concretados. Isso porque o concreto tem essa capacidade de eliminar, ou pelo menos reduzir ao mínimo, as vibrações e deslocamentos das máquinas e equipamentos. O correto nivelamento contribui bastante para que não haja rupturas e mesmo desgastes desnecessários de muitos elementos das máquinas e equipamentos. O alinhamento dos eixos é feito de diversas maneiras, e os instrumentos utilizados variam em função do grau de precisão requerido. Aqui na fábrica eu tenho visto diversos tipos de mancais. Por que tantas formas? Os mancais de deslizamento possuem as mais diversas formas construtivas. Cada uma dessas formas está a serviço de um emprego específico ou de uma determinada condição de trabalho. Este aqui, por exemplo, é o tipo mais simples de mancal de deslizamento. Repare que ele não oferece possibilidade de ajuste ou regulagem. E a manutenção dele é feita como? Apenas com a troca da bucha de deslizamento. Agora, no mancal bipartido como esse aqui, pode-se colocar buchas inteiriças ou buchas partidas. Nesse tipo de mancal é muito comum a presença de uma folga entre a capa e a base, para facilitar o ajuste do conjunto. Tudo bem. E esse aqui, ó, ele possibilita o deslocamento do eixo? Exato. Veja só. A possibilidade de deslocamento do eixo é provocada pelas forças axiais que atuam nele. Olha este outro. Essa solução construtiva aqui elimina a possibilidade de deslocamento do eixo com a aplicação destes anéis de ajuste e travamento que foram colocados
aqui, nas laterais do mancal. Tá vendo aqui, ó? Eu estou. E naquelas máquinas que têm eixos longos ali? Ah, sei. Tipo transmissores de torque. Nesses casos são empregados mancais de deslizamentos associados. Mas por que eles são associados? Porque evitam deformações, vibrações e outras irregularidades que vão prejudicar o funcionamento do sistema. Outra coisa importante, dependendo da situação da montagem encontrada, quando se fala em mancais de deslizamento e alinhamento de eixo, é bom levar em conta alguns procedimentos. Um deles é aumentar a altura dos calços com chapas ou lâminas. E também rebaixar a base de apoio do mancal ao mínimo e ajustá-lo com rasquete. Bem, na verdade, em qualquer dessas coisas que você faça, vai ter sempre que ajustar o mancal com o rasquete no final. Mas o importante é que o eixo gire perfeitamente. Esses cuidados todos não são luxo, não. Fazem parte da rotina de uma boa manutenção preventiva que nós estamos empregando aqui. Grande mestre Paulo, conversar um pouquinho com você já é uma aula e tanto. Então aproveita que está tudo quentinho e faz uma revisão. Não é uma boa? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu qual é a importância dos mancais em geral e dos mancais de deslizamento em particular. Aprendeu quais são os principais parâmetros para a construção dos mancais. Viu como deve ser feita a inspeção dos mancais e qual a sua frequência. Conheceu também como é feita a limpeza, o alinhamento e o controle da folga dos mancais de deslizamento, além de analisar as principais vantagens e desvantagens deste tipo de mancal. Constatou a importância do nivelamento e do alinhamento, bem como o controle dos eixos dos mancais. E, finalmente, conheceu as formas construtivas dos mancais de deslizamento e quais são os principais procedimentos para o seu ajuste. Nessa teleaula, você completou o estudo sobre os mancais e os cuidados que eles necessitam dentro de uma manutenção preventiva planejada. Na próxima teleaula... Bom, pessoal, então, mancais de deslizamento, nós já finalizamos o nosso conteúdo, então, né? Na última aula e com esse vídeo, nós finalizamos esse item, tá bom? Nós vimos essa questão da aplicabilidade desses mancais de deslizamento, o porquê de se utilizar uma bucha com um metal mais macio, vamos dizer assim, para não danificar nem o eixo e nem o próprio corpo do mancal, né? Vimos a importância da lubrificação desse mancal, porque como nós temos ali um eixo fazendo um trabalho de deslizamento, criando atrito direto nessa bucha desse mancal, é necessário que tenha uma película de lubrificante para fazer essa lubrificação e evitar o desgaste prematuro daquela peça. Mas, eventualmente, ela se desgastando, né, a gente vai fazer o acompanhamento dela, eventualmente se desgastando, ela existe justamente para isso, para que nós consigamos fazer a substituição dela facilmente. Tá? Muito mais fácil e econômico do que simplesmente ficar trocando o eixo ou ficar trocando o suporte do eixo ali depois. Tudo bem? Então, nós vimos essa questão do material dela, que é mais macio, vimos a questão de lubrificação. Pelo vídeo, nós vimos também, e no conteúdo, nós vimos a importância também de ter o alinhamento desse eixo. Tá? O mancal ele não deve criar cargas descentralizadas naquele eixo, né? Isso vai gerar mais atrito, vai gerar vibração, e não é isso que é importante. O mancal ele tem que ser um elemento neutro ali, para não gerar cargas adicionais naquele eixo ali, tá bom? Então, por isso que tem essas técnicas para fazer o alinhamento. Você vai medir isso com nível, com esquadro, a laser, vai depender da ferramenta que você está disponível para manter esse alinhamento do eixo ali. Bom? Alguma pergunta? John, pode falar, Guilherme. Quanto àquela parte que ele pegou e foi fazer um alinhamento que fica uma tinta azul, que ele é um carbono? É quase como um negativo, né? Aquilo lá, o que ele quis dizer naquele ponto do vídeo? Ele passou aquela tinta azul lá e pressionou no mancal, você viu, né?
Quer ver? Eu acho que dá até para a gente encontrar aquele ponto. Eu vou encontrar ele novamente. Aí fica... Deixa eu ver se eu acho. Estou procurando aqui, pessoal, só um minuto. Porque geralmente quando a gente vai fazer o alinhamento do torno, a gente utiliza o giz, né? Para ver se está desbalanceado o eixo. A gente coloca o giz e vai vendo se ele está passando alinhado certinho. Aí se não está desalinhado. Aí vai deixando uma marca. Se a marca for contínua, é porque está alinhado, né? Isso. Se dá uma linha certinha, está alinhado. Se não der, ele tem alguma parte dele que está empenada. Pois é, esse é o mesmo... Daquela forma eu nunca tinha visto, não. É o mesmo princípio, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Vocês estão enxergando aí já, né? Ó, nessa questão aqui do alinhamento, né, é o mesmo princípio que o cara fez. Ó, deixa eu tirar o áudio aqui e a gente vai falando. Olha lá, ele pegou, você vê que ele está completamente bisuntado aqui o eixo aqui com essa tinta azul. É como se fosse uma tinta de caneta, alguma coisa assim, né? Ou se não, isso para falar mais corretamente, para quem trabalha em oficina mecânica, essa tinta aqui é aquela que a gente utiliza para fazer, para riscar a peça, para fazer marcação de pontos, alguma coisa assim. É uma tinta específica para a gente trabalhar com essa marcação. O que o cara fez? Ó, o mancal está aqui embaixo, né? Que é o apoio que ele acabou de limpar, né? Aí, uma vez que ele limpou, ele pegou aquele eixo e bisuntou ele com essa tinta específica. Aí, o que ele fez? Ele foi, encaixou no mancal e girou. Ó, olha o que ele está fazendo. Você pode ver que tem até umas marcas aqui, porque ele está girando, e essa tinta está meio que fazendo uma impressão aqui nesse mancal. Você pode ver que, nesse caso, é o mesmo caso seu, Guilherme, que você coloca com giz, mas nesse caso, o cara usou essa tinta aqui mesmo. Ele conseguiu imprimir essa tinta de uma forma uniforme aqui nesse mancal, de forma que ele consegue inferir, ó, beleza, o eixo ele tá bem circular, né? E ele está encaixando corretamente nesse mancal aqui. Entendeu? Se eventualmente, quando ele imprimisse isso daqui, ele enxergasse uma falha, né, ou um risco maior em alguma superfície, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou o mancal está com alguma deformação, ou o eixo está com alguma deformação. E aí, agora facilita para a gente, compartilha como que é o procedimento que você executa com o giz lá, e onde que você aplica ele. Lá na oficina é uma tornearia mecânica, então assim, chega de tudo enquanto é tipo de material. Sim. Aí essa semana eu estava vendo o torneiro mexer lá, aí chegou um eixo diferencial de uma máquina agrícola, que exerceu força demais, quebrou, aí ele estava refazendo o eixo. Aí ele estava conferindo se o eixo estava alinhado mesmo, porque às vezes na hora da solda pode puxar um pouquinho, retorcer. Aí ele, toda vez que ele estava medindo de 10 em 10 centímetros, fez uma marcação no torno. Aí ele ia, posicionava a cabeça de corte do torno e ia aproximando devagarzinho o giz junto com a cabeça de corte. Aí a hora que pegava a primeira parte no eixo, ele mantinha ali. Aí algumas partes pegavam, outras não. Aí a gente percebeu que o eixo estava fora, mesmo que a gente tinha acabado de fazer. Que como a chapa dele era mais fina, que o cliente tinha comprado, especificado pela empresa lá, que falou assim, pode fazer com essa espessura. Aí na hora da solda das pontas, ele acabou retorcendo. Aí não ficou bom, a gente teve que aumentar a espessura dele. Entendi. Essa atividade que você fez, ela não seria melhor executada com um relógio comparador, não? Um relógio apalpador, com aquela pontinha que verificava a excentricidade do eixo? Então, lá eles usam ele muito pouco, sabe? Como se diz, ele sempre faz uma coisa muito rápida, então, assim, eles sempre fazem dessa forma. Entendi. Mas então, o comparador porque é muito milimétrico, né, o comparador. E às vezes ele, como é um eixo assim que pode ter uma certa diferença, que não tem muito problema, aí eles sempre utilizam o giz.
Entendi. Mas então é o mesmo esquema apresentado aqui nesse exemplo, então. Isso, é porque eu achei que era algum carbono que já tinha pronto, porque eu sempre tento levar alguma coisa diferente para eles. No entanto, essa semana eu até comprei uma caneta para marcar metal, uma caneta branca. Eles usavam lápis normal, usava canetão colorido, e essa é muito boa. Esse aqui que eu estou te falando, essa tinta aqui, ó, né, que o rapaz colocou, que eu falei que é tipo, é uma tinta usada para fazer, quando a gente usa para fazer marcação em metal, essa aqui, ó, pesquisa no Google, você está vendo a minha tela aí, não tá? Tô. Ó, tinta para usinagem, né, o correto é que é tinta para traçagem em usinagem, aqui, é dessa aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma tinta que ela fixa bem no metal, e quando você passa ali com um punção, ou o próprio riscador mesmo, que a oficina mecânica tem bastante para você fazer a marcação de furos, por exemplo, na peça, né? A gente costuma pintar aquela superfície e depois vai riscando para ficar bem marcado os pontos. Visível, né? Essa tinta aqui é a mesma que o cara está usando aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Às vezes, né, se você adquirir uma dessa aqui, ó, inclusive tá aqui, ó, metal base. Pelo preço aqui, ó, não tá caro, ó, R$50. Um frete aí, mais ou menos, aí de... Quanto que tá o frete aqui? Ó? Tem que calcular. Mas às vezes isso aqui facilita mais, porque isso aqui pega mais o metal. O giz, assim, eu não vi o que vocês fazem lá, eu só entendi a sua descrição. Mas o giz ele vai sair com mais facilidade. Às vezes, se você... Sai. Só de encostar, sai. Pois é. Às vezes isso daqui vai servir melhor para vocês lá. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Entendeu? Na hora que eles estiverem fazendo lá... Amanhã eu não tô aqui, amanhã eu tô para Guapé. Mas assim que eles for fazer alguma coisa lá de novo, vou fazer um videozinho e eu mando no grupo. Pois é, aqui, ó, tinta para traçagem. Aqui, esse aqui tá até mais barato, ó, R$36. Tinta para traçagem e riscagem. No entanto, você mandou um lá de diferencial, você viu o torneio nosso lá reformar a caixa satélite, diferencial não tem base. Não, quem mexe com diferencial tem que bater palma pros caras, que os caras é alienígena mesmo. Nossa, não, o cara é... Não tem base. E aqui, o cara não tem a quarta série completa. Normalmente é assim. Nossa, o cara é... Tem. O cara tem uma precisão na mão que não tem cabimento, é sem explicação. Não, vocês viram a complexidade que é um diferencial. Inclusive, vocês entenderam o funcionamento daquilo lá? Para todo mundo aí, eu acho interessante o funcionamento do diferencial, que ele possibilita que uma roda gire enquanto a outra está travada. É inteligente pra caramba aquilo lá. Já viu o bloqueio automático? Não, esse eu não vi ainda não. A F1000 tinha bloqueio automático. E você consegue... Olha quantos anos atrás. A hora que a roda rodava muito livre, ela automaticamente acoplava. Aí ela transferia a força para as duas rodas. Ah, tá. Por exemplo, caso uma roda cai num buraco, aí ela transfere potência também para a roda. Transfere para a outra sozinha. Hoje tem isso eletrônico, né? Você vai lá na caminhonete, igual a minha tem. Você pega, vai lá, aperta um botão, ela bloqueia o diferencial. Nos carros da Fiat é o que ele chamava de locker, né? Isso, que eles chamavam de locker, isso. Aí, antigamente, a F1000 foi uma das primeiras que fez isso automático. Ela não precisava nem de descer. Na hora que a roda automaticamente, ela já rodava demais, ela já pegava e acoplava e travava a roda de uma vez. Aí você continuava acelerando, ela saía. Mas é bacana. Eu já dirigi uma Adventure Locker, como é que é? Não, uma Weekend Locker da Fiat. A bichinha puxava bastante, bicho. Qualquer coisa que não atolava, não. Não atola, não. Pois é. Quando você estiver lá, o pessoal estiver trabalhando lá, tira umas fotos e manda no grupo lá para todo mundo. Pode deixar. Beleza?
Bom, pessoal, então, questão de mancais de deslizamento, as questões principais são essas, tá bom? A gente vai começar a falar aqui agora sobre os mancais de rolamento. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Vamos lá. Eu compartilho a minha tela, que a gente vai começar a ver umas imagens aqui no PowerPoint rapidão. Beleza, todo mundo já vendo. Ok, então, perfeito. Finalizamos, então, a questão dos mancais de deslizamento com esse vídeo e já vamos começar a falar de mancal de rolamento. Pessoal, é o seguinte, mancal de rolamento, né, todo mundo conhece um rolamento, todo mundo já viu ali, mas é necessário a gente falar desde as características básicas para ter um nivelamento de conhecimento entre todos. Às vezes alguém já trabalha com isso, às vezes só viu imagens, nunca pegou aquilo lá de verdade para ver como é que funcionava, né? A gente vai fazer um apanhado geral de informações aqui, tá bom? O que acontece? Assim como lá nos mancais de deslizamento, os rolamentos eles servem para fazer um apoio dos eixos, né? Ou no caso, que a gente já sabe o nome correto das árvores, né? Dos eixos árvores. Por quê? Porque são eixos que estão rodando e transmitindo uma força, um torque, um movimento, tá? Então, essas árvores, elas estão trabalhando, elas precisam transferir uma carga de um lugar para o outro, ou do motor para uma máquina que você quer que seja operada com aquela força lá, né? Nesse caso aqui, eu tenho aqui esse motor, né, um motor elétrico, ele está acoplado a um eixo, aqui tem um acoplamento aqui, né, protegido aqui com essa capa aqui. Opa, peraí, isso aqui é NR12, né? A capa de proteção de elementos rodantes tem a ver com NR12, vai para você ver. Relembrando NR12. Aí aqui, o motor ele gira, ele transfere esse movimento, esse torque, esse giro para um eixo que vai estar aqui, no caso uma árvore, né? E através desse acoplamento. E esse eixo, essa árvore, ele se finaliza numa peça que a gente chama de rotor aqui dentro dessa bomba. Quando esse rotor está girando, né, a água, o produto que está dentro aqui dessa caixa, que a gente chama de voluta ou carcaça, né, só chamando pelo nome correto. A água que está aqui dentro, esse rotor vai girar, né, porque ele está recebendo essa carga de força e velocidade pelo eixo. Ele vai jogar a água que está aqui dentro para cima, né? Uma vez que essa água saiu, né, abre-se uma depressão aqui dentro e consegue-se entrar com nova água aqui, né? Por que eu disse isso, pessoal? Estou aproveitando só para explicar um conceito de bomba centrífuga para vocês, tá? Apesar da gente chamar isso aqui de sucção, bomba centrífuga não suga nada, tá? Ela não suga nenhum líquido aqui. Porque o funcionamento de uma bomba centrífuga ele é inverso. O que acontece? O líquido que já está aqui dentro é bombeado para fora. Consequentemente, a pressão aqui dentro fica reduzida comparado com a pressão atmosférica externa. Vocês concordam? Se eu peguei a água que estava aqui dentro e joguei para cima, né, abre-se um espaço aqui por não ter mais água aqui dentro, cria-se uma zona de baixa pressão dentro da bomba. Como a pressão atmosférica ela passa a ficar maior do que essa pressão interna dentro da bomba, a pressão atmosférica vai empurrar a água de um reservatório aqui para dentro. E aí mantém-se o ciclo. O que está aqui dentro sobe, fica sem pressão aqui dentro, a pressão atmosférica vai e joga a água para dentro e mantém o ciclo. Tá? Por que eu estou falando isso? Só aproveitando para explicar para vocês como que funciona a bomba, porque às vezes a pessoa acha que a bomba ela vai sugar alguma coisa. A bomba não suga, tá? Ela funciona justamente ao contrário. Ela joga para frente o que já está dentro dela. E o que entra dentro dela é dado pela diferença de pressão que está dentro dela e a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai empurrar a água de um reservatório aqui para dentro e ela trabalha, tá? Existe toda uma questão de cálculo para ver quanto que essa pressão atmosférica consegue mandar para dentro da bomba, né, que a gente vai chamar isso de NPSH. Aí o sistema, que é as tubulações, o reservatório e a pressão atmosférica,
tem um valor de NPSH disponível, né, que a gente fala que é o que o sistema está disponibilizando. O que é o sistema? Tubulação, reservatório e pressão atmosférica, né? Isso a gente chama de, essa energia que consegue empurrar a água para dentro da bomba, a gente chama de NPSH disponível. NPSH é uma sigla para um termo em inglês que eu não lembro bem a tradução, mas tem a ver com a altura máxima de sucção da bomba, tá? E a própria bomba, ela tem um NPSH requerido, de forma que o NPSH que o sistema entrega disponível tem que ser maior do que o requerido pela bomba. A bomba quer tanto, meu sistema tem que ter condição de dar aquilo para ela e um pouquinho a mais. Se isso tiver garantido, a bomba vai funcionar. Bom, é só um adendo aí para vocês entenderem. Eu escutei um barulhinho aqui, eu acho que alguém mandou uma mensagem aqui de texto. Deixa eu ver aqui. Reginaldo. Aqui, ó, Reginaldo. Ó, pessoal, à medida que alguém... Perguntando se a bomba tem que estar no mesmo nível. Isso, cara. O reservatório tem que estar no mesmo nível. Reginaldo, não. Tem um cachorro latindo aqui, mas não acho que vai atrapalhar, não. Ó, deixa eu fechar essa janela aqui, peraí. Vamos lá, vocês desculpem aí. Reginaldo, reservatório tem que estar no mesmo nível? Não. Reservatório ele pode estar tanto acima como abaixo da bomba. Se o reservatório estiver acima, é melhor, tá? Porque você vai aumentar o NPSH disponível, que é isso que eu acabei de falar aqui. Se o reservatório estiver abaixo, a bomba também funciona até um certo limite, tá? Porque o NPSH que o sistema entrega, ele tem a ver também com essa altura, tá? Se você pegar, por exemplo, ali, colocar uma bomba num lugar mais alto e a superfície do líquido do reservatório está aqui embaixo, vai funcionar até manter aquela relação dos NPSH. Enquanto o NPSH disponível for maior do que o que a bomba está pedindo, vai funcionar. A partir do momento ali que aquele reservatório vai baixando e o NPSH fica disponível, fica menor do que o requerido pela bomba, aí a bomba não funciona mais. Não é que ela não funciona, ela vai perder rendimento até chegar num ponto em que ela vai começar a cavitar. Ou seja, a água que está entrando para dentro da bomba, ela vai vaporizar dentro da bomba. Aí ela começa a deteriorar as partes internas da bomba, vai começar a corroer, não é corroer, vai erodir, é uma erosão que acontece no interior da bomba centrífuga, tá? Mas isso aí, quem quiser mais informações a respeito de hidráulica, essa questão de bombeamento com bomba centrífuga, depois pergunta, pode perguntar no WhatsApp, pode trocar uma ideia comigo ali, porque acaba que, como eu trabalho diretamente com isso, né, fica mais tranquilo para explicar, quem tiver mais interesse, tá? Eu não vou delongar muito nesse assunto de bomba centrífuga aqui nesse curso, porque não está na ementa, né? E acaba que a gente tem muita coisa para falar ainda. Mas, Reginaldo, sua pergunta está respondida? Beleza. Quiser mais informação, dá um toque no particular aí que a gente conversa. E quem tiver dúvida também a respeito de bomba centrífuga, bombeamento, qualquer coisa, pode dar um toque na gente aí que a gente explica. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para cá. Beleza. Beleza, então, assim, só aproveitei essa imagem para explicar como é que é o funcionamento de uma bomba centrífuga, tá, pessoal? Só que o que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu tenho essa árvore, esse eixo transmitindo forças, só que vocês podem ver que ele tem uma carcaça de proteção aqui, ó. Dentro dessa carcaça, eu necessariamente preciso ter alguns rolamentos, no mínimo 2 aqui, para manter esse eixo estável nessa posição, para que ele consiga trabalhar de uma forma segura, né? Para que ele não fique vibrando, para que ele tenha ali uma mínima estabilidade, né? Aqui eu tenho um rolamento. O que acontece? Normalmente, o eixo ele passa por dentro desse furo aqui, né? E é o eixo que está girando. Ou seja, o eixo ele fica acoplado nesse furo, normalmente é um ajuste de interferência, né? É um ajuste forçado entre o eixo e esse anel interno aqui do rolamento. Esse eixo vai girando, o anel interno vai girando junto com o eixo, tá?
Logo depois desse anel interno, eu tenho aqui uma fileira de elementos rolantes. Eles podem ser esferas, eles podem ser rolos, eles podem ser agulhas. Vai depender do meu tipo de carga, do tipo de solicitação que esse rolamento estiver sendo exigido. Tá bom? Se isso aqui está girando e aqui eu tenho um monte de esferinhas que vão girando também, eu consigo manter esse anel externo fixo. Esse anel externo ele vai estar fixo numa carcaça. Né? Normalmente essa carcaça é essa parte aqui. Ó. De forma que, com essa montagem, eu consiga manter esse eixo estável, rotacionando na velocidade do motor e transferindo essa potência do motor e essa velocidade para algum elemento da minha máquina. No caso, uma bomba centrífuga aqui, ó, que eu tenho um rotor que vai jogar essa água para cima. Ok? Tá, beleza. Então, aqui eu tenho acoplamento, eu já falei. Aqui eu tenho uma imagem que isso aqui é uma categorização dos rolamentos entre pequeno, médio e grande. Tá? Às vezes é necessário a gente especificar algumas coisas com relação a esses tamanhos, principalmente algumas coisas da montagem. Tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Rolamento com esse diâmetro aqui, ó, quando eu falo esse diâmetro, tá? Rolamento com diâmetro menor ou igual a 80 milímetros, é pequeno. Rolamento médio com diâmetro de 80 a 200 milímetros e rolamento grande com diâmetro maior do que 200 milímetros. Ô William, você utiliza essa categorização de rolamento aqui? Usa, esse rolamento é muito caro. Tem um lá dessa semana que deu defeito, foi acho que 6 mil. Um só. Mas é um grande, né? Grande. Grandão. Depois eu vou tirar uma. Se eu achar aí lá, se eu vir lá, vou tirar uma foto lá pra você ver. Beleza. Eu tive que dar 800 bombadas de graxa nele. Boa. Então esse aí. Porque é um tempão. E uma perguntinha, esse diâmetro aqui, ele se refere ao diâmetro interno ou ao diâmetro externo dele? Ai, você me apertou, meu. Eu acho que é o diâmetro externo, né? Alô, Guilherme, fala aí pra gente. Oi. É o externo? O externo, né? Correto? Para mim é o externo. Também acho que é o externo. Toda vez que a gente vai comprar, pega o externo. Beleza, então. Né? Porque poderia ser do eixo aqui também. Estou perguntando porque eu realmente não sei, não. Eu vi essa categorização, achei interessante trazer para vocês. Né? E, inclusive, depois eu vou até confirmar para ver. Mas eu também acredito que seja o diâmetro externo do rolamento aqui. Mas também, talvez, pode ser o diâmetro interno relativo ao eixo. Né? Isso aí eu vou pesquisar para vocês depois. E se vocês conseguirem essa informação, vocês jogam no grupo para a gente. Tá bom? A numeração é referente ao interno. Sim, isso. A numeração de especificação, correto? Isso. Agora, a especificação é interna. Agora, para esse diâmetro aqui... Agora, esse de montagem aí, eu acho que é o externo mesmo. Tá, beleza, então. Vamos pesquisar esse aí depois a gente traz para todo mundo, beleza? E outra coisa que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, nesse site aqui, eu vou aproveitar para apresentar esse site aqui para vocês e mostrar algumas ferramentas que tem lá. Esse site aqui é um site gringo, né? Ele chama GrabCAD. Deixa eu pegar aqui a tela principal. E é o seguinte, ó, quando você vem aqui em biblioteca, você faz um cadastro, um login, alguma coisa aqui, né? Para você ter um login, uma senha. E isso aqui é tipo um repositório onde os malucos vão desenhando e projetando um monte de coisa em 3D, né? E vai jogando aqui para consulta pública, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, chaveta. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de chaveta. Aqui tem uma polia, né? Com chaveta, né? Aqui vai trazer... Chaveta é uma coisa muito genérica, né? Vamos pegar aqui helicóptero. Ele vai fazendo um monte de coisa em 3D e vai jogando aqui. Vamos pegar uma coisa aqui chamada, que é o que a gente está vendo aqui, rolamento. Aí vai aparecer um monte de coisa que um monte de gente já fez,
né, referente a rolamentos. Por que que é interessante esse site? Porque às vezes você está fazendo algum projeto e já tem alguma coisa pronta aqui, né? Ou por exemplo, uma prensa hidráulica. Tá vendo? Às vezes já tem alguma coisa pronta aqui que você consegue tirar uma ideia, né? Você consegue pegar um componente ali para ajudar alguma coisa no seu projeto. Isso aqui é muito em português tem bastante coisa, mas se vocês pegar, por exemplo, em inglês, vai ter muito mais ainda. Por exemplo, rolamento. Aí você vai encontrar uma infinidade de coisas aqui nesse site que você consegue baixar, né? Por exemplo, esse aqui foi feito esse aqui é no Creo, tem muita coisa no SolidWorks, tem muita coisa no Inventor, né? Você consegue baixar esse aqui utilizando seus próprios projetos, em vez de ficar dimensionando esses elementos de máquinas aqui do zero. Eu quero mostrar para vocês, nesse caso, por exemplo, nessa montagem dessa bomba aqui que eu achei, eu consigo entrar aqui na montagem 3D e eu consigo movimentar isso aqui para entender algumas montagens. Por exemplo, aqui eu tenho essa árvore com cada uma das peças aqui que foram projetadas, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui esse eixo aqui, ó, deixa eu separar aqui, ó, o eixo está em destaque. Então, essa peça significa o eixo ali. Se eu for procurar, aqui eu tenho rolamentos radiais, né? Aqui tem um rolamento axial, que tá uma barreira é como se fosse um batente do rolamento. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar todos, como se eu tivesse apagado cada um deles. E agora eu vou abrindo cada um para a gente observar. Aqui, ó, liberei o eixo, estou vendo o eixo aqui. Aqui está o rasgo de chaveta do eixo. Na outra ponta lá, ele vai tem um outro rasgo de chaveta aqui, né, roscado na ponta. Aqui eu consigo fazer um ajuste aqui das posições. Ó. Ok? Beleza, eu tenho o eixo aqui, o que eu vou abrir mais aqui? Ó, Pump Impeller, esse aqui é o rotor da bomba, tá lá. Na extremidade, que eu falei para vocês que isso aqui gira e joga água para cima. Aí aqui eu vou começar a abrir os rolamentos, quer ver? Um rolamento aqui atrás, um outro rolamento ali. Aquele ali é o batente do rolamento, vocês podem ver ali que é onde ele finaliza. Eu acho que para esse modelo aqui, o que importa para a gente é isso aqui, ó. Aí o que acontece? Tá aqui, ó. O equivalente nesse desenho que eu mostrei para vocês aqui, que eu tenho aqui uma bomba com o rotor aqui dentro e 2 rolamentos trabalhando aqui na carcaça, é o equivalente a esse aqui, ó. E vocês podem ver que nesse caso é um rolamento de esferas, ó. Tá lá. Se eu não me engano, tá até especificado aqui, quer ver? O rolamento de esfera é menos resistente, né? Peraí, repete, por favor, não te ouvi. O rolamento de esfera, às vezes, é menos resistente, não é? Do que os de rolete. Sim, mas é aquela história, né? Eu não tenho um rolamento... Quando eu comparo diferentes tipos de rolamento, eu não posso falar se um é melhor do que o outro. Né? Uma coisa depende do lugar, né? De aplicação. Né? Isso. Eu posso comparar banana com maçã, né? Para uma especificação, para um tipo de aplicação, eu vou ter um rolamento específico, né? Se eu utilizar um rolamento de rolos, né, de autocompensador de rolos, dupla carreira de esferas, num lugar em que eu preciso de um rolamento simples de esferas de uma carreira apenas, eu posso utilizar? Posso, mas eu vou estar gastando muito mais dinheiro, porque é muito mais caro um rolamento de rolos, né? Eu posso utilizar simplesmente um rolamento de esferas, porque ele atende bem a demanda que ele precisa. Ok? Que é o caso. Então, se você for comparar rolamentos diferentes, não é muito justo com os rolamentos. Você tem que comparar rolamentos de tipo igual ou semelhante, para ver qual que é o melhor para o seu caso. Tá bom? Aí você vai ponderar preço, materiais, essa questão toda. Agora? Beleza. Um outro que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu achei interessante também,
Esse aqui eu já mostrei, né? Qual que é esse primeiro aqui? Acho que tá igual aqui, né? Esse aqui que é interessante, que eu queria mostrar para vocês. Tá aqui. Isso aqui é uma caixa de redução. Eu vou mandar essa apresentação para vocês depois, tá, pessoal? Então, esse link vai estar na apresentação. Vocês podem fazer um login aqui no próprio site e vocês podem trabalhar, fazer o download disso, aproveitar alguma coisa. Tá aqui, ó. Esse aqui tá até bom, tá até em português. O que acontece? Deixa eu tentar identificar qual que é a peça aqui dessa tampa, que aí eu vou tirar ela. Vamos identificar. Tem muita coisa aqui. Aqui é a tampa carcaça. Ó, consegui apagar. O que eu consigo observar aqui dentro? Deixa eu pegar por cima aqui. Aqui, ó. Eu tenho aqui, primeiramente, esse eixo que provavelmente recebe força, torque, potência, velocidade de uma fonte, ou um motor, alguma coisa assim. Isso aqui vai girar. Nesse momento aqui, eu tenho uma engrenagem cônica, trabalhando com essa engrenagem cônica aqui também. Tá? Aqui não tá modelado direitinho, pessoal, mas isso daqui também é uma engrenagem, tá? Aí o que acontece? O movimento vem por essa árvore aqui, chega nessa engrenagem cônica, ela trabalha com essa engrenagem cônica aqui, transmitindo o giro e todos os esforços para esse eixo. Aqui eu vou ter esse acoplamento de engrenagens. Aqui eu tenho uma engrenagem também que transmite para isso, né? E aqui eu tenho o meu giro de saída. Olha, vamos dizer que eu estou entrando aqui com uma rotação de 100. Se essa engrenagem é maior do que essa, obviamente eu já tenho uma redução aqui nesse eixo, né? Aqui eu tenho uma engrenagem pequena nessa rotação, ela vai estar rotacionando e encaixando uma engrenagem maior, então eu tenho uma nova redução aqui. Aí esse eixo vai estar girando numa velocidade tal, aí eu tenho acoplamento dessa engrenagem pequena com uma engrenagem maior. Opa, eu tenho uma nova redução. Eu não tenho os dados aqui dos dentes, das engrenagens, a quantidade, nem os diâmetros, mas de cara eu já sei que esse aqui é uma caixa redutora com um fator de redução muito bom, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 relações de redução aqui. À medida que eu reduzo a minha velocidade de rotação, eu vou aumentando o meu torque. Então eu posso ter um motor pequenininho aqui com uma potência pequena, 5 CV, mas que está rotacionando a 3.500 RPM. À medida que eu vou reduzindo a velocidade, eu vou aumentando o meu torque, de forma que na saída aqui, né, a minha potência vai estar muito maior. Isso aqui é uma caixa de redução. Aproveitei para falar, para lembrar vocês do que a gente começou a ver na aula de resistência. Tá? Mas o que é importante aqui para a gente observar? Quer ver? Eu tenho rolamento aqui, ó, rolamento aqui. Eu tenho rolamento aqui. Ó, ele está preso na carcaça, né, e preso no eixo aqui. Esse aqui parece ser um rolamento de rolos, né? Dá para você ver. Aqui eu tenho o rolamento de esferas. Se a gente for virar para cá também, ó, vocês podem ver aqui, ó. É meio difícil manobrar isso aqui. É um rolamento de esferas aqui também. Finalizando, aqui um rolamento de esferas nesse local aqui. E um outro rolamento de esferas aqui também. Isso aqui é um rolamento. Aí o que acontece, pessoal? Deixa eu falar uma curiosidade aqui para vocês aqui. A gente vai ver daqui a pouquinho ali os diferentes tipos de rolamentos, né, que eles são adaptados para cargas diferentes, né, se é axial, radial ou é misto. Normalmente, esses rolamentos de esfera, eles são rolamentos axiais, ou seja, eles estão aqui resistindo os esforços no sentido do raio do rolamento aqui. Né? Ele não está impedindo aqui um esforço para esse eixo sair para fora, que seria o axial. Né? Ele está fazendo só uma resistência de esforço radial. Normalmente, acontece com esses rolamentos de esferas, a gente tem esses rolamentos só axiais. Radiais.
tá? Mas só uma curiosidade aqui para vocês. Se a gente tem aqui um acoplamento de engrenagens cônicas, lembra mais ou menos daquilo que a gente falou lá naquela época lá do seno, cosseno e tangente que a gente estudou, né, que a gente tinha uma decomposição de forças. Se eu estou trabalhando com engrenagens retas, a minha força ela é só para um lado e para o outro, ela é radial, por isso que o meu rolamento ele é radial. Como eu estou trabalhando com engrenagens cônicas, normalmente, eixos e árvores que trabalham com engrenagens cônicas, esse rolamento aqui, ó, ele tem que ser um rolamento misto, pelo menos misto. Ó, mas tá, ô Jonathan, mas o rolamento radial, ele não suporta nenhuma carga axial? Ah, suporta, um pouquinho, mas suporta. Mas esse rolamento específico aqui, ó, que está recebendo esse esforço, imagina que essa engrenagem cônica aqui, ela está batendo de trivela, nessa engrenagem aqui também cônica, né? E ela está empurrando esse eixo aqui para o canto. Por quê? Porque é cônica, né? A gente força uma contra a outra, isso aqui vai girar e ela tende a empurrar ela para cá também. Então, esses rolamentos aqui, ó, de eixos e engrenagens cônicas, eles precisam ser adequados para resistir a esses esforços axiais também. Tá bom? Então, numa montagem, se você viu uma engrenagem cônica ali, dá uma estudada para ver se esse rolamento que ela vai estar acoplado nessa árvore pode ser só radial. Às vezes, se você colocar radial, ele vai começar a quebrar com mais frequência e você consegue solucionar esse problema colocando um rolamento axial aqui, ou axial não, né? Um rolamento misto ou um rolamento radial mais resistente. Por isso até que esse rolamento aqui, ó, é de rolos. Ele não é de esferas. Provavelmente esse aqui é de rolo também, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui bem certinho. Melhor ainda, quer ver? Tô com a ferramenta na mão aqui, ó. Só você colocar só ele. Pois é, ó. Pronto. Acho que não tem mais não, né? Aqui, ó. Os rolamentos axiais de esferas e esses aqui que eu mostrei para vocês, que está lá no eixo lá da minha engrenagem cônica, a gente consegue ver que eles são de rolos aqui mesmo. Ok? Tá? Foi só uma curiosidade a mais para vocês aí, que eventualmente, se vocês encontrarem rolamentos em eixos e árvores com engrenagens cônicas, estejam preparados para adaptar esses rolamentos para os esforços que eles resistem. Tá? Porque às vezes, se você está lá com um problema do rolamento que está quebrando rápido, provavelmente é porque ele não está bem especificado. Se você colocar um rolamento melhor ali, mais adequado, você vai ter uma vida útil maior. Bom? O primeiro eixo aí também é de rolete também, tá faltando esse aí. Esse primeiro eixo aqui, é que eu não tô achando ele. Então, dele é de rolete também, tá? Dá pra ver na imagem. Pois é, quer ver? Deixa eu tentar localizar. Carcaça. Tirei a tampa. Tirei a parte de baixo também. Você fala esses aqui, né? Realmente, a gente consegue enxergar. Esse aí é de rolete. É de rolete também. Tá vendo, pessoal? Interessante esse site. Depois vocês fazem um cadastro lá, que vocês encontram muita coisa lá. Aqui, ó, olha o eixo aqui, os dois rolamentos do eixo aqui. Né? Se a gente for olhar aqui nesse eixo, tem uma chavetinha aqui também. Isso aqui é a vareta para medir o óleo, né? Isso aí é bem reduzido, questão de engrenagem. O que eu vejo lá não é questão de engrenagem, não. Pois é, esse aqui é brabo. Beleza? Vamos dar continuidade? Então vamos lá.
Nessa tabela aqui, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Tá com a resolução meio ruim, porque a imagem que eu peguei ela é bem pequenininha, mas já dá para a gente enxergar. Essa aqui é uma tabela com os maiores fabricantes de rolamentos do mundo. Bom, vocês podem ver aqui, ó, Japão, Alemanha, Japão, Suécia, Japão, Estados Unidos, está em nono aqui, para vocês terem ideia. Né? Essas são as maiores empresas que fabricam rolamentos no mundo. Né? Essas japonesas aqui, ela fabrica componente automotivo para o mundo inteiro. Não só rolamentos, tá, pessoal? Uma empresa grande dessa aqui, ela está com esse faturamento aqui, mas isso aqui não é só venda de rolamento, não. Isso aqui é venda dos produtos gerais dela. Aqui está as maiores empresas. Se a gente for observar, o que a gente mais usa ultimamente aqui, mais usa não, que a gente reconhece como qualidade, que às vezes é mais fácil de encontrar, é esse rolamento da SKF. Aí o que eu fiz? Eu entrei no site deles e vou mostrar esse site da SKF em português aqui para vocês, que tem um negócio muito interessante aqui. Quando vocês entram aqui na tela inicial deles, vocês vão encontrar logo aqui embaixo algumas figurinhas aqui e vocês vão clicar aqui em rolamentos. Tá tudo em português, por isso que eu estou apresentando para vocês. E aqui embaixo, ó, você já começa aqui, ó, tipos de produto. Rolamento de esferas, aí tem os vários tipos de rolamentos. Rolamentos de rolos, e os vários tipos de rolamentos de rolos. Aqui os rolamentos radiais, e esses aqui são os axiais, né, que vocês viram lá, que impedem o movimento de saída do eixo que eu falei para vocês lá. Quando você entra aqui, por exemplo, vamos voltar aqui no de esfera, e você clica em cima deles, vai aparecer uma infinidade de informações aqui que seria bom vocês conhecerem, porque esse site não é só um site comercial, não. Eu acredito que eu entendo isso aqui quase como um site educativo para você conhecer e aprender sobre o rolamento. Porque aqui, ó, de cara, você já vai ter um monte de informações aqui. Ó. Sistema imperial, métrico. Logo aqui embaixo, isso aqui são as tabelas, né, para encontrar os modelos aqui. Logo aqui embaixo, se eu não me engano, tem uma calculadora aqui para você fazer o cálculo de rolamentos. Então, ferramenta Bearing Select, acho que é esse aqui mesmo. Abrir link para a ferramenta. Tá vendo? E aí a gente vai mexendo com o site, ó, two bearing rags, single bearing, né? Tem algumas coisas em inglês, mas dá para rolamento simples esse aqui. E aqui você vai colocando algumas informações, ó. Alguns tipos, algumas informações que você está, e ele vai especificando aqui os modelos, né? À medida que você vai colocando aqui, no final, ele vai te entregar quase que uma folha de dados do rolamento que você tem que comprar. Vamos brincar aqui. Estou entrando aqui agora, pessoal. Vamos colocar aqui que isso aqui é de 25 milímetros. Deixa eu ver. 50, sei lá. Aqui já cai aqui no PDF para fazer a seleção. Ou seja, isso aqui tem que dar uma estudada aqui. Tem muita informação. Só que o que eu quero mostrar exatamente é isso aqui. Quer ver? Deixa eu voltar para cá. Entrar no site de novo aqui na página principal. Rolamentos. E aqui, ó, princípios da seleção de rolamentos. Vamos dizer que eu não sei nada de rolamento. Aí eu chego aqui, ó, e vou encontrar algumas informações, ó. Aqui eu já tenho um texto informativo. E aí eu vou começar aqui, ó, conhecimento geral sobre rolamentos. Aí começa, ele vai começar a trazer algumas informações e eu vou navegando aqui, ó, noções básicas sobre rolamentos. Aí vai me trazer um artigo aqui que vai falar o que são rolamentos radiais e axiais, né? Aí eu clico nessa figura aqui, ó, ele já me traz uma ilustração especificando alguma coisa. E aí eu vou continuando, ó, terminologia. De forma que, ao final disso aqui, eu já tenho muitas informações para entender. Falo, peraí, então o rolamento é esse aqui, ó, anéis de rolamento, elementos rodantes, gaiolas, vedação integral. Entendeu? Então, assim, sugiro vocês, quando tiver um tempinho, entra no site, dá uma estudada nisso aqui. É muita informação que às vezes é difícil de encontrar reunida num lugar só. Desde os conceitos básicos
até dados mais avançados de especificação e dimensionamento. Tá? E está aqui, está em português, está de graça no site da SKF, né, só esperando a gente ter um tempinho para dar uma estudada nisso. Ok? Ok, vamos voltar para cá. E esse link aqui, eu tirei também do site da SKF, deixa eu ver esse aqui. É simplesmente o catálogo deles. Vocês vão aqui, ó, 1000 e tantas páginas. Espera aí, pessoal, vai voltar. Tá todo mundo aí ainda, não caiu não, né? Tá aqui, ó, o rolamento, o manual, a especificação, o catálogo de rolamentos da SKF, quase 1.400 páginas. Vocês podem ver que está em português, né? Só isso daqui já é mais conhecimento que uma dissertação praticamente de rolamento. É só ter tempo para sentar e dar uma estudada nisso aqui. Óbvio, você não precisa ver página por página, mas tem muita informação aqui que dá para a gente absorver. Tá bom? Tá aqui na apresentação. Não, okay. Eu acho que fechou até minha apresentação do PowerPoint. Deixa eu abrir de novo. Beleza. Deu uma travada, mas voltou. Né? Então, assim, a gente já viu esse slide. Saiu até o meu link aqui. Não sei o que aconteceu, não. Mas, enfim. Depois eu coloco o link do catálogo aqui novamente para vocês. Perfeito, pessoal? Então, essa questão do catálogo aqui, depois do site da SKF, depois vocês dão uma olhada. Tem muita informação lá que é interessante, tá? E agora, eu vou começar a passar essas videoaulas para vocês aqui. Pelo nosso horário, que são 8h18, eu vou passar só essa primeira. Aí as outras 3 fica para a gente assistir da próxima, tudo bem? A gente vai começar elementos de máquinas em rolamentos. Peraí, pessoal, deixa eu fechar isso aqui para não ter distração. Oi, e aí? Preparado para mais uma teleaula de elementos de máquinas? Então se liga que hoje nós vamos ver mais alguns elementos de apoio, os mancais e os rolamentos. Vamos nessa? A gente vai estudar os mancais examinando a sua classificação. Depois, a gente vai fundo nos rolamentos, verificando as suas características e a sua classificação, além da classificação dos seus elementos rolantes. Mancais e rolamentos são fundamentais para qualquer um que se interesse por mecânica. Por isso, olho nessa teleaula. Você vai ver como funcionam esses elementos lá dentro das máquinas. E aí, mestre Silva, tá com problema nesse rolamento? Não, eu tô armando um rolo aqui. É que o pessoal do almoxarifado recebeu esse rolamento novo e pediu que eu desse uma olhada. Então eu tô literalmente metendo as caras. Nossa, e esse aqui? Poxa, esse mancal aqui é bem moderno, hein, mestre? É, moderno, sim. Mas não importa o quanto o pessoal melhore, a função continua a mesma. Então, o mancal há milênios vem exercendo a sua função de maneira parecida no universo da mecânica. Você sabe, tanto o rolamento quanto o mancal exercem a mesma função, ou seja, são elementos de apoio. Oh, mas espera aí, você falou milênios? É, há pelo menos 3.000 anos que o mancal vem fazendo sucesso na parada. Ô, louco, hein? Essa eu queria ver. 3.000 anos atrás e já existia um mancal. É, já existia sim. Bom, para ver isso não precisa estudar história, não. É só você dar uma olhada num desses carros de boi que existem até hoje, funcionando com os mancais de 3.000 anos atrás.
Nós estamos aqui nesta fazenda no interior de São Paulo para conferir como o carro de boi ainda cruza os caminhos do sertão apoiado no velho e bom mancal. Você vai ver também como o princípio deste elemento de apoio é muito simples e por isso mesmo permanece até hoje. Uma construção simples, feita de madeira e com apenas 3 elementos: carroceria, eixo e rodas. Este é o carro de boi, tanto de ontem como de hoje, porque ele não mudou ao longo da história. O seu eixo ainda é fixado na carroceria por 2 pedaços de madeira, que lhe servem de guia. Nas pontas dos eixos ficam as rodas, que apoiam o próprio eixo. Esses 2 pedaços de madeira que fixam o eixo e as rodas são os mancais do carro de boi. Para você que estuda mecânica na cidade, nós vamos dar uma definição de mancal diretamente do campo. Mancal é simplesmente um suporte ou uma guia em que se apoia um eixo. Agora acontece que o contato entre o eixo e o mancal sempre foi problema, Titão. No contato entre a superfície do mancal e a superfície do eixo, ocorre o que a gente chama de atrito. Olha, muito bem. Pois é isso mesmo, é o atrito. O problema, Titão, continua mesmo. Só que hoje em dia a gente tem elementos que atenuam esse atrito. Elementos tais como a... Seria a bucha, mestre Silva? Estou gostando de ver, hein? Pois é, voltando ao que eu estava dizendo. Dependendo do tipo de aplicação, existe um tipo específico de mancal. Como assim, mestre? Não entendi. É porque existem 2 tipos básicos de mancais. O de deslizamento e o de rolamento. Vamos dar uma conferida no mancal de deslizamento para você entender direitinho como é a questão. Para entender como funciona um mancal de deslizamento é que nós estamos aqui nesta oficina do Senai. Professor João, por favor, o que é e para que serve um mancal de deslizamento? Um mancal de deslizamento é um mancal com uma bucha fixada no suporte. Ele é usado em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Por que equipamentos de baixa rotação? Porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos componentes expostos ao atrito. E se eu precisar de um mancal com maior velocidade? Bem, nesse caso, para uma maior velocidade e atrito menor, o mais indicado é usar um mancal de rolamento. Vamos ver agora o que é um mancal de rolamento. Mancal de rolamento é comigo mesmo. Olha eles aqui. O rolamento de esfera, o rolamento de rolo e o rolamento de agulha. Aqui dá para ver a agulha melhor. Mas antes de continuar, guarde bem o seguinte. Geralmente, os eixos das máquinas giram apoiados em alguma superfície do furo. E isso gera atrito entre a superfície do eixo e a superfície do furo. Por isso, a gente precisa de buchas para a coisa deslizar bem aqui dentro e reduzir esse atrito direto nas peças. Assim como a gente precisa de lubrificantes para melhorar a rotação do eixo. As buchas, em geral, são cilindros ocos que envolvem os eixos. Elas ajudam os eixos a ganhar uma melhor rotação. Por isso, são feitas de material macio, como bronze ou outras ligas de metais leves. Agora, se a necessidade de reduzir o atrito for ainda maior, a gente introduz um outro elemento no lugar da bucha: o rolamento. O rolamento limita ao máximo a perda de energia causada pelo atrito. Professor, para reduzir ao máximo o atrito, como o rolamento é composto? Pois bem, ele possui 2 anéis concêntricos, quer dizer, que têm o mesmo centro. E entre esses anéis é que vão os elementos rolantes, que podem ser esferas, roletes ou agulhas. Vamos conferir agora cada um desses 3 elementos rolantes por dentro. Esse é um rolamento de esfera. Você vê aí o anel externo, o anel interno, o canal do anel interno, também chamado de górne. Vê a górne do anel externo, o porta-esferas e as esferas. O mancal é fixado justamente neste anel externo, enquanto o anel interno é fixado diretamente no eixo. Mestre Silva, vamos supor que eu tenha um eixo e quero fixar um rolamento nele. Como é que eu faço? Titão,
As dimensões e as características dos rolamentos são indicadas pelas normas técnicas. Mas como é que eu vou saber quais os tipos de rolamentos que existem no mercado? Bom, aí, nesse caso, meu caro Tito, você vai ter que consultar o catálogo dos fabricantes. Tá, quer ver uma coisa? Por exemplo, nesse catálogo aqui de rolamentos, você vai encontrar todas as informações sobre os rolamentos. Que características são essas aqui? As características dos rolamentos são as seguintes. Preste bastante atenção. São 4 características, 4 especificações que definem todos os rolamentos. O diâmetro externo, que você vê aí, representado pela letra D maiúscula. O diâmetro interno, que é o D minúsculo. O raio de arredondamento, o R maiúsculo. E a largura, que a gente indica com a letra L maiúscula. A normalização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interior, certo? Porque aí você já fica sabendo se o rolamento vai servir no eixo ou não. Certo, mas quais são as medidas de diâmetro que a gente encontra? Para cada diâmetro, Titão, existem 3 séries de rolamentos. Isso, aí você complicou. Complicou coisa nenhuma, Titão. Presta atenção. Não importa o tamanho do diâmetro interno, você encontra rolamentos da série leve, média ou pesada. Leve, média ou pesada? É claro que para cargas pequenas, você vai usar os rolamentos da série leve. Agora, para cargas maiores, nós vamos usar rolamentos da série média ou pesada, dependendo, é claro, do peso da carga. Tudo bem. Mas e as outras medidas? Tipo assim, o diâmetro externo, a largura, elas aumentam se eu usar um rolamento com carga pesada? É isso aí, Titão. É isso aí, gostei de ver. É claro que elas aumentam, Titão. Assim como o diâmetro interno, o diâmetro externo e a largura aumentam progressivamente conforme o peso da carga. Quer dizer que os rolamentos são classificados de acordo com o peso que suportam? E de acordo com a força que suportam também. Mas como é que é essa classificação de acordo com a força que suportam? Essa classificação é parecida com aquela que a gente já viu em outros elementos de apoio. Radiais, axiais ou mistas? Garoto, você merece, você vale um caminhão de rolamento. Muito bem, vamos ver essa classificação já. Primeiro, os rolamentos radiais. Eles não são indicados para suportar cargas axiais, só cargas radiais mesmo. Esses rolamentos impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo. Segundo, os rolamentos axiais. Eles não são indicados para suportar cargas radiais, só axiais mesmo. Esses rolamentos impedem o deslocamento no sentido axial, quer dizer, longitudinal ao eixo. Terceiro, os rolamentos mistos. Eles suportam tanto a carga axial quanto a radial e impedem o deslocamento nos 2 sentidos, transversal ou longitudinal. Agora, Silva, para que serve um e para que serve outro tipo de rolamento? Então, tem uma infinidade de rolamentos aí no mercado. É rolamento para... Sabe uma coisa? É rolamento para máquina agrícola, é rolamento para motor elétrico, para ferramenta, para compressor, construção naval. Rapaz, aí varia muito. Varia muito mesmo, viu? Poxa, Silva, eu adorei esse nosso novo assunto, rolamentos. Eu vou para casa e vou dar uma boa estudada no livro de estudos. É bom mesmo, porque tem muita coisa ainda para aprender. Principalmente os elementos rolantes que vão dentro dos rolamentos e que a gente ainda não aprendeu. O professor vai nos mostrar agora os tipos de elementos rolantes que vão dentro de cada rolamento. Por favor. Esse aqui é o rolamento com elementos rolantes de esfera. Essas esferas permitem que ele trabalhe em rotações mais elevadas. Esse aqui é o de rolo. Os corpos rolantes aqui são formados por cilindros, por rolos cônicos ou barriletes. Esses rolamentos suportam cargas maiores, mas a velocidades menores.
Esse aqui é o de agulhas. Os corpos rolantes aqui são de diâmetro pequeno e comprimento grande. São usados em mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado. Pois muito bem. Você viu agora o que pode e o que não pode fazer com os vários tipos de rolamentos. Agora, alguém já te falou nas vantagens e desvantagens de usar um ou outro tipo? Hã? Então eu vou contar para você algumas delas. As principais vantagens do uso de rolamentos são o menor atrito e o menor aquecimento que eles causam, a baixa exigência de lubrificação, a intercambiabilidade internacional, ou seja, a facilidade de reposição em qualquer país. O rolamento também não desgasta o eixo e provoca um pequeno aumento da folga durante sua vida útil. Agora, as desvantagens. Os rolamentos têm maior sensibilidade aos choques, têm maiores custos de fabricação, sua tolerância é pequena para a carcaça e o alojamento do eixo. Eles não suportam cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento e ocupam maior espaço radial. Agora sim, você já está em condições de se virar sozinho quando o assunto for mancais e rolamentos. Desde que você pegue seu livro, estude a lição e faça os exercícios. Aí sim, tudo vai rolar direitinho para o seu lado. Agora, fique com a revisão de tudo que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente estudou mais alguns elementos de apoio, os mancais e rolamentos. Você viu as principais características e a classificação desses elementos. E estudou mais de perto como funcionam os seus elementos rolantes. Meu amigo, pode ir se preparando que na próxima teleaula a gente vai estudar com muito mais profundidade ainda os rolamentos. Agora é correr para o seu livro e rachar. Se prepara. Bom, pessoal, com esse vídeo aí nós encerramos nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula de manutenção, a gente vai ver a segunda parte desse vídeo, que vai falar sobre rolamentos enquanto elemento de máquina, né? Para trazer mais informações a respeito desse elemento. E depois desse vídeo que vai falar sobre ainda como se fosse um elemento de máquina, a gente vai ter mais alguns vídeos ali para falar sobre manutenção de rolamentos especificamente. Tá? Aí, uma vez que a gente finalizar esse conteúdo, aí eu vou entrar com algumas especificidades nesse livro aqui que eu mostrei para vocês. Tá bom? Algumas coisas sobre dimensionamento, seleção, para que vocês consigam, além da manutenção, já ter conhecimento suficiente para fazer uma troca, para encomendar um rolamento em substituição ao outro, né, para ter um pouco mais de conhecimento. Aí vai entrar a gente vai relembrar um pouquinho daquilo que a gente estudou em lubrificação, né, das graxas, inclusive, tá? Tudo numa certa sequência. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Jonathan, quero fazer uma pergunta, mas não é desse assunto aí, não. Pode? Do que é? É daquele... Da parte do trabalho da NR2 lá do negócio do operário, lá dos vídeos. É para falar o que a gente achou, assim, que foi errado, que devia ter feito para evitar. Tipo essas coisas. Você vai discorrer. Você vai ver o vídeo e vai falar o que você quiser. Aí você vai, aí você vai ver. O que dá para falar sobre isso? Tá certo o procedimento? Tá errado? O que podia melhorar? O cara estava com a saúde adequada, ele estava preparado para trabalhar naquela máquina? Como é que estava o ambiente de trabalho? Né? O que você conseguir identificar, você vai falando. Não, beleza. Não é para encher linguiça também não, pessoal. É só para ser conciso, mas quanto mais visão você tiver para interpretar aquilo lá, melhor. Tá bom? Beleza. Tudo bem, pessoal? Próxima aula, então? Tudo bem. Então, valeu, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.